todos. É uma satisfação, meu agradecimento ao desembargador Humberto, junto com o desembargador Daltoé, terem organizado esse evento e, especialmente, por terem me convidado a participar. É um tema realmente novo e é um grande desafio tratar sobre este tema com os senhores, que formam um grupo de estudos, porque, de fato, o que nós vamos fazer ao longo desse dia são estudos, tão qualificado e tão diverso. Talvez a melhor forma que nós temos para construir qualquer coisa que seja inovadora e que possa operar uma transformação unindo conhecimentos diferentes, não olhando o fenômeno sempre sobre o mesmo ângulo, fazendo uma visão multidisciplinar. Não posso deixar de fazer um registro especial à desembargadora Vera Deboni, nossa presidente da Júris, que está aqui nos prestigiando, e que agora, logo em seguida, já está definido, irá jurisdicionar, assim que concluir o seu período na Júris, jurisdicionar na 7ª Câmara Cível, onde tratará justamente de temas como esse, na área da infância e da juventude, em especial na área do direito de família. Então, é uma satisfação vê-la aqui e, quem sabe, se integrar a essa nossa discussão no futuro e construirmos alguma coisa de diferente para melhor atender o jurisdicionado, que é sempre o nosso objetivo. Não posso também deixar de fazer um registro para a presença da doutora Fabiana Bart, que é procuradora do Estado e também integra a Ordem dos Advogados, e para todos os demais que estão aqui ou em representação ou mesmo em nome pessoal, prestigiando esse evento. A minha atribuição hoje é fazer uma singela abertura dos trabalhos, porque nós temos, evidentemente, a partir do momento que nós vamos tratar de um fenômeno que é jurídico, nós temos que primeiro estabelecer, basicamente, de uma regra geral, de qual é o quadro normativo desse fenômeno. E, então, a partir do estabelecimento desse quadro normativo, podermos, inclusive, fazer uma singela classificação, e essas classificações normalmente se fazem não apenas por aquilo que está dito, como em caráter afirmativo, mas também como aquilo que está dito em caráter negativo. O que é o fenômeno e o que o fenômeno não é. Então, a primeira questão que nós temos aqui que tratar é que pulou um. É do fato de que a perícia judicial ela tem um quadro normativo próprio no Código de Processo Civil. Ela se trata de um ato processual que tem um ordenamento legal específico. Esse ordenamento legal é impositivo, como todos nós sabemos, o Código de Processo Civil estabelece regras de caráter impositivo, porquanto ele é o reflexo da aplicação no processo civil dos princípios da segurança jurídica, do contraditório, e do devido processo do direito. Nós não podemos, ofenderia a segurança jurídica de qualquer cidadão que se socorre do judiciário, que cada juiz inventasse um procedimento para uma determinada causa. É impositivo que os magistrados e as partes que atuam no processo sigam o mesmo processo, as mesmas categorias, o mesmo rito, de acordo com aquilo que foi classificado pela legislação como sendo mais adequado às diversas naturezas. Nós sabemos que o Código de Processo Civil tem ritos especiais e ritos gerais, e dentro da parte geral nós temos o capítulo todo que é destinado a como produzir a prova. E nesse capítulo estão as questões relativas à prova pericial, que são, por óbvio, então, questões impositivas. O Código define a prova pericial como exame, vistoria ou avaliação que é necessário ser realizado para subsidiar uma decisão judicial e cujos conhecimentos não sejam da área do direito, que são conhecimentos que exigem a presença de uma pessoa especializada e que atue com isenção, com a mesma isenção que o juiz tem, o juiz-estado. O perito, por essa razão, ele é um auxiliar do juízo que trabalha
para o poder público, para o Estado, por meio de remuneração de honorários, quando o processo tramita com pessoas mediante o pagamento de custas, ou por meio de remuneração de uma verba pública, seja quando a perícia é realizada por um médico integrante do Departamento Médico Judiciário, seja quando a perícia é realizada por um perito terceiro, não é, que é designado e remunerado segundo um ato da Presidência do Tribunal de Justiça, que estabelece especificamente qual é a remuneração para cada categoria de perícia. Não é? Segundo também o quadro normativo, a perícia deve ser realizada com o acompanhamento de assistentes técnicos, se as partes assim o desejarem. Esta é uma regra geral em relação à qual não há nenhuma exclusão no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil não excepciona a possibilidade de as partes realizarem o acompanhamento por meio de assistentes técnicos para nenhum tipo de perícia. O Código prevê, isso sim, para situações menos complexas e mais singelas, que a prova pericial possa se restringir ao depoimento de um perito em uma audiência, e não mediante a realização de um exame, uma vistoria ou um laudo. Não é? E, nesses casos, evidentemente, fica a critério da parte se fazer acompanhada por um assistente técnico que, nessa situação, apenas subsidiará o advogado no exercício da sua atuação, porque somente o advogado é que poderá fazer as perguntas ao perito na audiência, não é? Junto, evidentemente, com o magistrado. E o objetivo desta prova pericial é a apresentação de um laudo que vai subsidiar a decisão do juiz numa questão que seja técnica. Nós sabemos que a decisão do magistrado ela nunca pode ser tomada por íntima convicção. Ela sempre precisa ser tomada por meio de um raciocínio em que é realizada a motivação através de elementos de prova que possam estar no processo. O juiz não vai dizer, olha, eu julgo assim porque eu entendo que deve ser assim. Ele vai dizer, olha, tem essa prova e por essa razão, essa prova induz a consequência de que os fatos aconteceram assim, enfim, é o que nós chamamos de motivação fundamentada. Então, o que nós podemos assim concluir desse quadro normativo? Não é? Que a perícia judicial não tem natureza contratual, é um ato jurídico, não é? É definido na lei, é um ato legal, não tem as relações que se estabelecem na perícia são relações de sujeição à lei. O perito é um auxiliar do juiz, do Estado, e ele não tem vínculo com as partes, porque ele precisa ser isento. Então, ele só tem vínculo com o Estado. É um vínculo temporário, não é um vínculo, poderá eventualmente até ser um vínculo trabalhista, ou poderá ser um vínculo temporário para uma nomeação ad hoc, mas é o único vínculo com quem o perito o único vínculo que o perito tem é justamente com o Estado juiz. Né? E a obrigação principal do perito é apresentar ao juiz um laudo, vistoria ou avaliação produzido na forma da lei, porque ele também está, evidentemente, submetido ao regime legal. Isso aqui, foi aqui bem... Isso. Bem, para onde é que eu devo apertar? Aqui. Então, nós avaliamos o que o quadrado normativo, ou o quadro normativo, diz positivamente a respeito da perícia. Agora, nós podemos dizer o que negativamente é dito dentro das estruturas normativas a respeito da perícia. O Código de Processo Civil é uma lei formal e é uma fonte primária de direito. Mas o direito tem outras fontes. Entre as demais fontes de direito estão as estruturas normativas de segundo grau, como é o caso do Código de Ética Médico. Vou me restringir à área da medicina, porque nós vamos acabar direcionando o nosso trabalho aqui
para a interface entre o direito e a saúde, e os problemas que nós vamos identificar na área da produção da prova pericial, né, nesta área de atuação são diversos, por exemplo, do que os problemas da área da engenharia, da contabilidade, não é? Em que esta dificuldade que nós identificamos em relação ao contraditório na área da saúde, não existe nessas outras áreas. As perícias em engenharia são sempre acompanhadas por assistentes técnicos, quando as partes indicam. As perícias em contabilidade são sempre acompanhadas por assistentes técnicos. Enfim, nas áreas em que digamos assim, os fatos, os fenômenos são materiais, não é? Em regra, as partes colaboram com a realização da perícia por meio dos assistentes técnicos. Bem, então, por isso que eu tomei essa qualificação, vamos dizer assim, negativa não no sentido pejorativo, mas no sentido do que não é, do Código de Ética Médica. O que diz o Código de Ética Médica? Que é vedado ao perito ou auditor, é vedado ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa da sua família, de qualquer outra com a qual tenha capacidade de influir no seu trabalho. Isso quer dizer, o periciado não é e nem pode ser paciente do perito. Não é e nem pode ser. A relação entre o perito e o periciado não é uma relação médico-paciente. O perito não deve exercer a assistência clínica do periciado. É expressa o Código de Ética Médica. É vedado ao médico autorizar, vetar, modificar, quando na condição de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos, terapêuticos, salvo em situações de emergência ou urgência, ou perigo iminente de morte do paciente, comunicando por escrito esse fato ao médico paciente. Então, ele não tem nenhum dever de assistência clínica quando realiza a perícia. Ele tem o dever de socorro que ele tem em relação a qualquer pessoa. O médico, se ele está caminhando na rua e tem uma pessoa caída no chão, ele tem o dever, em razão da condição profissional dele, de prestar socorro e encaminhar essa pessoa para um atendimento. Assim, é a mesma obrigação que ele tem em relação ao periciado. Mas ele não é médico, clínico, não presta assistência clínica ao periciado, porque ele não tem isenção, ele deve ter isenção, ele não tem uma relação de confiança, ele nem deve fomentar no periciado a ideia de que o periciado deva confiar nele como se fosse um médico assistente, porque ele tem um vínculo com o poder público que muitas vezes poderá determinar que ele revele condições que não são nem favoráveis e tampouco não vêm ao encontro do interesse dele. Vejamos, se eles estão discutindo, por exemplo, a guarda de um filho, né? A ação discute a guarda de uma criança. E o periciado vai revelar o que para o médico, ou para o psicólogo, ou para o psiquiatra. Né? Ele deverá revelar tudo, mesmo aquilo que não lhe convém? Mesmo aquilo que pode representar um prejuízo para o interesse dele? Então, e o perito, isso é o mais importante, ele deve ter isenção em relação às partes. Então, vejam bem, são duas as partes no processo. Às vezes, o periciado é um só. Mas o perito, ele precisa ter isenção em relação às duas partes, ao periciado e ao outro, que também está litigando em juízo. Ele não pode favorecer o periciado, porque foi o periciado que foi realizar o exame com ele. Ele é um auxiliar do juiz e ele tem que ter a mesma isenção do juiz e precisa subsidiar a decisão de forma isenta. Então, evidentemente, ele não poderá tratar do periciado como se fosse alguém ligado a ele
e a outra parte fosse alguém não ligado a ele. Nenhum dos dois é ligado a ele. Ele precisa ser isento. Ai, meu Deus, eu sempre vou para o lado errado aqui. Viu? Todo lado errado. Outro ponto importante, né? O médico perito não está sujeito ao sigilo médico. Isto o artigo 76 do Código de Ética Médica diz, e ali diz, é vedado ao médico perito revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão, isso aí é o sigilo médico. Aí diz, salvo por dever legal. O perito tem, por dever legal, a obrigação de revelar os fatos que vão ser indicados no momento da perícia, porque a perícia existe justamente para isso, para apurar fatos que possam ser relevantes à decisão da causa. Então, ele não pode sonegar esses fatos que são importantes à decisão da causa do juiz, porque senão deixará de ser o auxiliar do juiz, deixará de ser isento e passará a exercer a função de auxiliar da parte, de assistente técnico. Por isso, o Conselho Federal de Medicina publicou, em 2017, esse parecer 47, que diz, não é? A ementa é essa. O médico, no exercício da função pericial, não está sujeito ao sigilo profissional na elaboração do seu parecer, em razão da excludente prevista no artigo 73 do Código de Ética Médica. Bem, estabelecido o quadrado normativo, ou o quadro normativo, né, nós sabemos tudo como precisa ser. Nós sabemos exatamente o que a lei impõe. Nós sabemos exatamente como precisa ser a perícia. Agora nós vamos ver. As coisas acontecem assim? Bem, quais são as dificuldades que existem em relação à efetivação dessas normas do Código de Processo Civil, dessas normas subsidiárias do Código de Ética Médica e de tudo aquilo que se espera que ocorra numa perícia? Quais são as dificuldades ao contraditório, ao devido processo legal, né, e à observância da segurança jurídica por meio do cumprimento da lei em algumas perícias? Tá? As dificuldades começam quando o objeto da perícia não comporta exame de elementos materiais. Mesmo na área médica, não há problema quando a perícia tem como objetivo verificar se a perna foi quebrada 2 ou 3 vezes, se o soco causou um amassamento no crânio ou não causou, se a atividade a que foi sujeita o trabalhador causou danos físicos no fígado, aqui ou ali, enfim. Quando há provas materiais, a perícia não pode muito bem ser, o contraditório na perícia pode muito bem ser realizado por meio daquilo que nós chamamos, e é usual, de contraditório postergado, não é? Que é o médico, perito, não é? Realiza todos os exames físicos, materiais, que comprovam a existência dos danos, enfim, não é? E a partir da verificação desses exames, ele elabora o seu laudo. Os assistentes técnicos vão pegar esses mesmos exames de imagem, de sangue, enfim, não é? E vão verificar, olha, na verdade, essa imagem não foi bem interpretada. Isso não quer dizer que tenha fraturado a perna, isso aí foi só... ou não tem nenhum dano no fígado, enfim. Não é? Eles poderão analisar as imagens materiais, poderão repetir essas imagens, contrapor com novas imagens, e haverá uma análise com observância do contraditório dos fatos materiais. Então, o contraditório se consuma de forma perfeita. Agora, quando não comporta o exame de elementos materiais,
não é? Nós começamos a ter as dificuldades. Por quê? Porque, nesses casos, os laudos conterão elementos exclusivamente subjetivos. Porque o objetivo é aquele que nós podemos verificar através de elementos materiais e de verificação. Aquilo que nós não podemos conferir por meio de elementos materiais de verificação é subjetivo. Cada médico ou cada perito terá uma compreensão a respeito de uma fala, de um comportamento, de uma manifestação, porque, exatamente como acontece nos depoimentos testemunhais, a interpretação ela é íncita à avaliação do comportamento humano. O comportamento humano ele é sempre, pela sua própria natureza, dúbio. Eu posso dizer, eu quero matar o ministro, brincando. Eu posso dizer, eu quero matar o ministro de verdade. Né? Então, muitas vezes é a entonação, é o contexto que vai subsidiar o intérprete com uma determinada avaliação. E quem não presenciou não vai ter como fazer essa avaliação. Se eu não estava lá, eu não sei se ele disse que queria matar brincando ou se ele disse que queria matar de verdade. Né? Então, como é que eu vou contrapor, né, os interesses do meu cliente, por exemplo, dizendo que ele falou brincando, se eu não estava lá para verificar? E se o laudo técnico diz que ele disse sério, que ele queria mesmo matar? Tá? Como é que vai ficar o contraditório nessas situações? Então, vejam bem, né? Há situações em que fica, segundo o nosso entendimento, padrão, e já, digamos, segundo a praxe, né, em que há dificuldade de a perícia ser acompanhada por assistentes técnicos. Então, como vai ficar o contraditório? Esse é o maior problema que nós vamos ter, em especial no caso das perícias psíquicas ou sociais. Porque, vejam bem, isso se aplica também às vistorias, que são as perícias sociais. Nós não temos a prática de ilustrar os laudos de vistoria social com fotografias ou com outros elementos. Inclusive, os laudos sociais de vistoria das condições, por exemplo, nos processos de adoção, eles são subjetivos. Eles acabam não sendo fiscalizados pelas partes, pelos interessados. Né? Esse acompanhamento direto por assistentes nessas perícias psíquicas e sociais é de difícil manejo. De verdade, ele é. Vejam bem, se coloquem na condição de alguém que está disputando a guarda, ou que está se habilitando para uma adoção e que vai ser entrevistado para que seja produzido um laudo de aptidão ou não aptidão para alguma dessas questões que são muito relevantes e muito importantes para a vida das pessoas. Imaginam vocês prestando um depoimento para um médico perito e 2 assistentes. E essas pessoas, eventualmente, fazendo perguntas para vocês. Então, é razoável se compreender que haja uma exposição muito grande da intimidade da pessoa em determinadas áreas, cujos processos são, inclusive, protegidos por sigilo, não é? Porque diz respeito às questões de Estado, tá? Que nós venhamos a fazer uma exposição dessa natureza. A gente teria que pensar muito para avaliar em que medida isso não interferiria negativamente no resultado da prova. Tá? Porque realmente há uma exposição muito grande e isso pode causar, na verdade, um prejuízo para que a prova seja realmente tomada de forma integral. Bem, ocorre
que, se a prova judicial não é submetida ao contraditório, ela é uma prova fraca, ela é uma prova sem segurança jurídica e a decisão pode ser muito questionável. Não apenas questionável sob o ponto de vista de recorrível, porque todas as decisões são recorríveis. Ser recorrível é algo que é íncito à natureza da decisão. Ser recorrível não é problema. O problema é a decisão ser injusta e o recurso não poder alcançar a extensão da injustiça, porque a prova não subsidia os elementos fáticos para conferir aos julgadores a exata compreensão do que está sendo discutido. Então, vejam bem, é ruim para o juiz, é ruim para quem faz o recurso, os desembargadores, os ministros, é péssimo para as partes e é muito ruim para os profissionais que ficam expostos a o seu trabalho ser questionado e eles nem sequer poderem se defender. Não é? Por quê? Porque se ele também não tem como dizer que ele agiu corretamente quando ele realizou o seu laudo, ele também não tem como dizer, você não tem razão de estar dizendo isso do meu trabalho, porque eu agi corretamente, porque ele não vai ter como demonstrar isso. Então, isso também é ruim para os peritos, porque a respeitabilidade do seu trabalho fica também maculada. Eu não consegui, eu tentei fazer uma pesquisa, eu não consegui encontrar nenhum trabalho de avaliação sobre pesquisas, sobre perícias judiciais. Mas eu encontrei um trabalho de avaliação sobre perícias médico-previdenciárias, que também subsidiam decisões judiciais na área previdenciária. É um pouco diferente da nossa matéria, mas como um padrão de avaliação, ele pode ser interessante. Então, esse trabalho da doutora Maria da Penha Pereira de Mello, que realizou ele em 2014, e ele foi publicado pelo Cielo, ele tomou por base as 142.838 reclamações que foram prestadas na ouvidoria da Previdência Social, identificou 32.244 relacionadas à Previdência, sendo que destas, 4.119 eram classificadas num código que corresponde a suposto atendimento inadequado prestado pelo médico perito. E esse trabalho esquadrinhou as 6 principais categorias de reclamações. Então, perito não olha o laudo do médico assistente, perito age com excesso de poder, perito não age como médico, perito não tem qualificação, conhecimento, condições materiais no momento da realização da perícia, local inadequado, sujo, enfim, e outras queixas, essas sim, resultado que seria desprezível para nós, que é queixas relacionadas com a concessão ou não dos benefícios. Aí é o mérito, né? Que também, evidentemente, tem relação. 5 minutos, tá. Então, vamos... outras indicações aqui referidas, né? Expressões referidas nas reclamações pelas partes. Humilhação, constrangimento, o médico é grosso, o médico é prepotente, o médico é impaciente, o médico é irônico. Eu peguei as mais relevantes aqui, as que estavam mais presentes, né? Eu me esqueci de acentuar num ponto anterior ali o seguinte: os médicos peritos, eles fazem parte de uma categoria que se chama médicos com dupla responsabilidade. Essa é uma categoria internacional. Não é? Por quê? Porque eles estão, a obrigação principal deles é para com o Estado juiz, eles estão submetidos às regras legais, eles estão submetidos à obrigação de produzir um laudo que atenda à necessidade do processo, eles não têm vínculo com o periciado, eles não têm nenhuma relação e nem podem deixar de terem isenção em relação ao periciado, porém, eles não podem exceder o objetivo da perícia. Então, se eu estou lá tratando, tá, da minha condição para
adotar uma criança e eu sou homossexual, o perito não tem que perguntar se eu durmo na frente da criança com o meu marido ou a minha mulher, sei lá. O perito não tem que perguntar se eu ando de tanga em casa, tanga de crochê. Né? São perguntas que... Eu fiz exemplos grosseiros, né? Mas há perguntas que desbordam o objeto da perícia e que são ofensivas e podem revelar circunstâncias absolutamente desnecessárias e incompatíveis com o objeto da investigação. Esse tema foi desenvolvido com muita propriedade por uma portuguesa que se chama Maria do Céu Riff, em que foi estudado o dever de sigilo, o dever de abstenção do perito na consideração de circunstâncias como, por exemplo, se a pessoa é portador de HIV. Qual é o interesse que tem numa perícia, por exemplo, para adoção, ou numa perícia para definição de guarda, se a pessoa tem HIV ou não? Se a pessoa tem hepatite C? Se a pessoa tem câncer? É que normalmente o câncer não conta, né? Agora, essas doenças carregadas de preconceitos, elas muitas vezes são reveladas, né? Às vezes o próprio periciado não se dá conta, acha que tem a obrigação de dizer, olha, doutor, eu só quero dizer que eu tenho HIV, viu? Né? Quer dizer, é quase que um reflexo de uma exclusão social. A pessoa diz e o médico tem que saber, ok, mas isso não é o caso aqui para nós. Tu toma remédio? Ok. Então, não é o caso aqui para nós. Né? Essa doença já foi notificada para o sistema, porque é uma doença de notificação compulsória, já foi ok, então está tudo bem. Não precisamos falar sobre isso. Tá? Então, esses médicos de dupla responsabilidade, a dupla responsabilidade do perito e de alguns médicos do trabalho e de outras áreas é a seguinte: ele tem a responsabilidade, a obrigação principal é com o Estado juiz, para prestar o seu laudo, e a sua obrigação acessória é não expor o periciado a situações desnecessárias em relação à sua privacidade e à sua intimidade, porque nós já estamos passando de uma fase em que o médico tinha uma condição assim, imaginária e até idealizada socialmente, de ser uma pessoa bondosa, que ajuda todos os outros e que vai lá e só vai fazer o bem, não é? Para uma ideia de uma relação mais igualitária entre o médico, mesmo na relação médico-paciente, uma relação mais igualitária que obriga o médico a não fazer escolhas pelo paciente, a informar devidamente o paciente, a lhe dar as condições para fazer as suas escolhas, etc., etc., etc. Não é? Então, na condição de médico-perito, muitas vezes o periciado se coloca nessa condição de eu vou ser protegido pelo médico-perito. E isto, digamos assim, pode ser complicado. Por isso que o médico precisa ter essa reserva de fazer uma seleção muito boa daquilo que interessa em relação àquilo que não interessa. Bem, mas então agora eu já estou praticamente encerrando, é a última coisa, o último slide, né? Não é slide, isso sei lá como é que chama, PowerPoint, slide é coisa do passado, né? Então, quais são as nossas, diante disso que a gente conversou, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente pode fazer é não fazer nada. Né? Deixar tudo como está, então está bem, a gente vai levando, afinal, os problemas não são tão grandes e tal, vamos deixar assim. Né? Mas, se nós já nos demos conta disso, se nós tomarmos essa posição, nós vamos estar deliberadamente desatendendo as normas legais, deliberadamente deixando de conferir segurança jurídica às partes, deliberadamente deixando de possibilitar que as pessoas possam exercer o contraditório e deliberadamente, inclusive, enfraquecendo a respeitabilidade do ato pericial, que é importantíssimo no processo civil,
no processo decisório das causas da maior relevância para a cidadania, que são as causas que dizem respeito ao direito de Estado e também outras que dizem respeito às condições previdenciárias, que também são muito importantes. Bom, qual é a outra alternativa que nós temos? É mudar. E como nós vamos mudar? Nós temos que desenvolver boas técnicas. Nós temos que fazer um trabalho conjunto. Enquanto não são feitas normas de caráter impositivo, poderia ser pelo Conselho Nacional de Justiça, ou pelos conselhos profissionais, por uma legislação. Enquanto não são feitas essas normas, nós precisamos começar a desenvolver algumas regras de conduta. Eu penso que há várias questões, vários modelos outros que poderão subsidiar algumas das nossas alterações. Uma delas, justamente, é a questão relativa ao consentimento informado, não é? Que se aplica à maior parte dos procedimentos da área da saúde. Então, o periciado chega no consultório, ele tem que saber que aquilo ali é uma perícia, que aquilo não é um atendimento de assistência clínica. Ele tem que saber que tudo que for dito por ele poderá ser usado contra ele no processo. Ele precisa saber que o perito é um auxiliar do juiz e que ele disser será enviado ao juiz. Será comunicado e poderá subsidiar a decisão judicial e que poderá ser desfavorável a ele. Então, tornar muito clara essa relação é um dado importante. Outro dado importante é a possibilidade de nós adotarmos outros modelos para a coleta desse depoimento. Não é? Vocês devem, a maior parte de vocês é muito jovem, mas os que são mais velhos sabem, são poucos, e não são tanto assim, né? Sabem que a questão de uns 20 anos atrás, as provas orais eram feitas a quatro paredes nos concursos públicos e muitas pessoas rodavam na prova oral e nunca ficavam sabendo por quê. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui em off, porque quando a gente está dando aula a gente pode falar tudo. Isso é ótimo. Né? Eu já vou encerrar bem rapidinho. Eu tenho conhecimento de uma pessoa que fez o concurso para juiz de direito e que ela tem um jeito diferente de falar. Ela é magrinha do Bonfim, entendeu? Então ela fala, mas não sei o que e tal, e tal, e tal. Mas é só no jeito de falar. Ela é uma pessoa maravilhosa. Depois ela acabou ingressando. Ela é uma pessoa muito, muito culta, inteligente, sensível, com toda a habilidade para ser juíza. E na primeira prova dela, prova que ela prestou para o concurso de juiz, ela rodou na prova oral e nunca ficou sabendo por quê. Eu nunca disse para ela, mas eu acho, meu ponto de vista, é porque ela tem esse jeito, assim, seguinte, tal, e aí, cara, não sei o quê. Né? E fez esse concurso há 30 anos atrás, imagina aqueles desembargadores de 30 anos atrás fazendo uma prova oral com ela, deviam olhar, mas o que é isso? E depois ela passou, se tornou uma grande juíza e tal. Mas o importante é que, quando tu não tem uma verificação material, tu não tem a menor condição de fazer uma sindicabilidade dos fundamentos da decisão. Né? Então, a posição fica muito fragilizada. Bem, hoje, as provas orais são todas gravadas. Segundo a segundo. E o candidato recebe a gravação da prova para que depois, na atribuição da nota, ele possa recorrer e dizer, não, mas eu não disse isso, eu disse aquilo, eu acertei a questão, então eu preciso receber a nota integral. Entre outros atos que hoje são gravados. As nossas audiências hoje todas são gravadas. Antigamente, né, também muito poucos sabem disso, nós ouvíamos as testemunhas e reduzíamos a termo. Quer dizer, ele disse isso, 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 e ditava para o escrevente. Bem, se ele disse ou não disse, virou verdade, porque está ali no termo datilografado, não é? Que o que ele tinha dito era aquilo. Bem, hoje os depoimentos são gravados. Isso consistiu num avanço fundamental para o controle da prova testemunhal, que é uma prova importantíssima no processo. Né? O depoimento das crianças vítimas revolucionou a instituição
do depoimento especial do desembargador Altoé. Desembargador Altoé, não tem, né? Nepotismo aqui não existe. Alterou o padrão de verificação processual dessas condutas, né? E significou uma evolução extraordinária no direito brasileiro, que agora está no mesmo padrão que muitos outros países desenvolvidos, nisso pelo menos, né? Então, por que não gravarmos, mesmo sem a participação dos assistentes, não é? Ou, quem sabe, discutirmos a participação dos assistentes. Agora vocês vão ter uma série de outros debates sobre esse tema. Não é? Agora, gravar, mesmo sem a participação dos assistentes, já pode ser uma alternativa muito positiva para conferir a sindicabilidade desses laudos e oportunizar que os peritos realmente possam executar o contraditório. Outro ponto, deve ser restrita a disponibilização dessas gravações? Nós temos um modelo, que é o modelo da gravação, da interceptação das gravações telefônicas, que pressupõe uma restrição na disponibilização desses elementos. Quando é feito, a maior parte dos senhores deve saber, quando é feita a interceptação de gravação telefônica autorizada por ordem judicial, essa interceptação, o resultado dessa interceptação é colocada num envelope lacrado que fica sob a custódia do escrivão e não deve ser disponibilizada, para proteger justamente a privacidade não só da pessoa que foi contra quem foi autorizada a interceptação, mas principalmente dos terceiros, que não sabem nada, que não tem nada a ver com isso e que foram gravados também. Não é? Então, é uma outra questão a discutir. Se formos gravar, vamos disponibilizar, como é que vai ser essa disponibilização? Será os assistentes sob compromisso de sigilo em relação àquilo que eventualmente deva ser considerado restrito porque não interessa ao processo? Esse é o grande problema. A pessoa vai lá e diz no processo que tem, sei lá, alguma coisa que não interessa e aí depois, né, isso vai correr de mão em mão aí, né? Então, esse era o meu propósito hoje aqui, né? Colocar claramente que a estrutura normativa impõe, para a garantia da defesa, para a garantia da segurança jurídica, impõe o contraditório em todas as provas periciais, inclusive nas provas periciais da área da saúde. Colocar para vocês claramente que há efeitos já identificados por meio de pesquisas negativos para a respeitabilidade das perícias e para a sua prestabilidade como prova fundamental em alguns processos, pelo fato de não serem submetidas ao contraditório, não é? E que nós, juntos, podemos, não é, tentar desenvolver boas práticas para reverter esse estado de coisas inconstitucional, como dizia o Supremo Tribunal Federal, reverter esse estado de coisas inconstitucional e construirmos um modelo que possa atender bem à necessidade do processo, à necessidade das partes e ao melhor interesse da sociedade. Muito obrigada.